Você já tentou ler a Bíblia do começo ao fim e ficou confuso? Talvez você começou em Gênesis e quando chegou em Levítico achou tudo muito estranho. Isso acontece porque a Bíblia não é organizada em ordem cronológica, e sim por temas. Hoje eu vou te mostrar 10 categorias da Bíblia e isso vai mudar completamente a forma com que você lê a palavra de Deus. Hi, I'm Jeff and welcome to Inglês para Cristãos. Hoje, você vai entender como a Bíblia foi organizada e qual é o objetivo de cada uma das 10 divisões, além de entender o contexto geral de cada um dos livros. Você está pronto para essa aula? Então, let's get started! Para começarmos, eu vou fazer a explicação breve de toda a overview da Bíblia, ou seja, uma visão geral. Na sequência, eu vou explicar para vocês em detalhes cada uma dessas 10 partes, tá? Para começarmos, vamos entender o que é a Bíblia. Caso você não tenha visto o nosso vídeo acerca de como pronunciar cada livro da Bíblia, também vai estar disponível aqui nos cards, tá? A Bíblia nada mais é do que uma coleção de 66 livros, tá? Isso os livros canônicos, os principais, e na Bíblia Católica que nós temos os deuterocanônicos, nós temos 75 livros, ok? Esses livros eles são organizados por temas, então lei, história, profecias, evangelhos e cartas. E essas coleções ainda são divididas em 2 grandes blocos. Vamos dividir assim. O Antigo Testamento, ou Old Testament, ele possui 39 livros, tá? E o primeiro bloco, ou primeira divisão, é o Pentateuco, também chamado de livro da lei. Em inglês nós dizemos Pentateuch ou Law, tá? E é composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, eles falam sobre a história da criação, sobre a história de Israel em si, do surgimento do povo de Israel, sobre as leis e sobre os mandamentos dados por Deus. Repita comigo: Pentateuch. Pentateuch. Muito bem, vamos para o nosso segundo bloco, que é conhecido como Historical Books. Repita comigo: Historical Books. São 12 livros no total e eles vão de Josué até Esther. Esses livros contam a história do povo de Israel na Terra Prometida, falam sobre as guerras, os reis que houveram do povo de Israel, sobre o exílio e o retorno do exílio. Chegou a hora de falarmos sobre os livros poéticos e de sabedoria, que em inglês nós chamamos de Poetical and Wisdom Books. Repita comigo: Poetical, Poetical and Wisdom Books. And Wisdom Books. Muito bem, esses são 5 livros apenas que vão de Jó até Cântico dos Cânticos, tá? Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São livros que vão falar sobre orações, poemas, reflexões, conselhos práticos sobre a vida. Um verdadeiro manual de sabedoria. Agora, vamos chegar na penúltima parte do Antigo Testamento, que são os profetas maiores, tá? Ou Major Prophets. São 5 livros no total, mas antes de eu dizer quais são, repita comigo: Major Prophets. Major Prophets. Essa divisão é composta pelos profetas Isaías, Jeremias, temos também Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São livros que nos mostram mensagens fortes de arrependimento e de promessas sobre a vinda do Messias. E, por fim, para encerrarmos essa primeira parte do Antigo Testamento, nós temos os Minor Prophets, ou profetas menores. São 12 livros no total, tá? Que vão de Oséias até Malaquias. Repita comigo: Minor Prophets. Prophets. Minor Prophets, eles são livros curtos, mas com mensagens poderosas. Também vão falar sobre o arrependimento e sobre a vinda de Jesus, o Messias. Esses profetas eles são chamados de menores não por conta da sua importância, mas de fato por conta do tamanho de cada um dos livros que eles escreviam, que tinham menor volume, tanto em capítulos quanto em versículos. Agora que nós já chegamos até aqui, me diga o que você está achando dessa aula. Lembrando que cada uma dessas partes vai ser detalhada nos próximos vídeos. Se você está gostando desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e, se possível, compartilhe com alguém que queira aprender inglês juntamente conosco. Tudo bem? Então agora vamos para a segunda parte dos livros do Novo Testamento. Bem, chegamos agora no Novo Testamento, que é composto por 27 livros. Em inglês, chamamos o Novo Testamento de New Testament. Repita comigo: New Testament. Mais uma vez: New Testament. E a primeira divisão do Novo Testamento são os livros dos evangelhos, tá? Que são os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.
que em inglês chamamos de The Gospels. Repita comigo: The Gospels. The Gospels. Esses livros contam relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus, cada um com a sua visão, sendo o livro de João o único que não é sinótico, ou seja, que não conta a mesma história dos demais. Mas isso é detalhe para os próximos vídeos, tá bom? Vamos seguir em frente. Deixa eu falar para vocês agora sobre o Historical Book. Repita comigo: Historical Book. Essa divisão ela é composta por apenas um livro, tá? Que é o livro de Atos dos Apóstolos, que chamamos de Act. Act. Ele vai contar a história da igreja primitiva e a expansão do evangelho pelo mundo. Dando continuidade, vamos chegar agora às cartas de Paulo, ou Pauline Epistles. Repita comigo: Pauline Epistles. Pauline Epistles. São 13 livros no total, tá? Que vão de Romanos até Filemão. E essas cartas de Paulo, tá? Elas foram escritas para as igrejas e para pessoas, com ensino sobre fé, graça e vida cristã. E é aqui que, a propósito, encontramos o plano da salvação, que eu falei recentemente no vídeo sobre o The Romans Road. Vale a pena você dar uma olhada. Bom, vamos agora à nona divisão da Bíblia, que seria as cartas gerais, tá? Ou General Epistles. General Epistles. São um total de 8 livros que vão desde Hebreus até Judas. E essas cartas, elas foram escritas por outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Judas. São livros que nos encorajam e que nos corrigem. Enfim, nós temos a última divisão, que é o livro profético de Apocalipse, que nós chamamos de Revelation em inglês. Repita comigo: Revelation. Esse é um livro enigmático que vai falar sobre profecias sobre o fim dos tempos, o retorno de Jesus e a vitória final de Deus. Para a gente concluir, quando a gente entende que a Bíblia é organizada por temas, nós conseguimos estudá-la com mais clareza e profundidade. E é válido lembrar que isso não é simplesmente uma leitura, mas sim é uma jornada espiritual. E cada parte nos revela algo sobre o caráter de Deus, sobre a história da humanidade e sobre o plano da salvação. Se você gostou dessa breve introdução, não perca os próximos vídeos, onde falarei detalhadamente sobre cada uma dessas 10 partes, sendo o próximo vídeo sobre o Pentateuco. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. God bless you and see you in the next class.